Bons dias a todos. Tenho o gosto de ver aqui muitos colegas e amigos, alguns de muito longa data, e as minhas primeiras palavras são naturalmente para agradecer ao meu querido colega e amigo, professor Eduardo Paz Ferreira, e ao IDEF, a oportunidade que me dá de participar neste debate, que é um debate importante, e corresponde também ao exercício de um acto de cidadania, uma forma de expressar a nossa preocupação com o rumo que está a ser imprimido ao Estado Social. Eu também, enfim, por força das circunstâncias e das exigências de tempo, vou fazer uma intervenção quase telegráfica. Depois poderão ler mais desenvolvidamente o artigo com que contribuí para este livro que hoje foi publicado. E também devo dizer que subscrevo grande parte das opiniões que acabaram de ser expressas na intervenção anterior da Sra. Professora Manuela Silva. Vou incidir fundamentalmente a minha atenção sobre um aspecto específico, que são as medidas de política laboral que têm sido adotadas ao abrigo, enfim, do acordo de entendimento com a chamada Troika, e na medida em que isso nos faz refletir sobre uma série de aspectos que têm a ver precisamente com o presente e com o futuro deste Estado Social, que corresponde a um compromisso entre o capital e o trabalho, como todos sabem, que se afirmou desde os finais do século XIX e desde, enfim, as duas guerras mundiais, com o seu apogeu após a reconstrução da Europa no final da Segunda Guerra Mundial, e de que o direito do trabalho, a legislação laboral, é precisamente uma marca distintiva muito importante. Por isso, não só pela importância da legislação laboral, do direito do trabalho, mas até por esse aspecto simbólico do que ele representa no conjunto do Estado Social, é importante termos presentes, porque efetivamente aquilo que eu penso que está a acontecer hoje, e que aliás não é específico do que se está a passar com o memorando de entendimento e com os seus desenvolvimentos posteriores, é no fundo já correspondendo a políticas que se vêm verificando por toda a Europa, não só em Portugal, mas por toda a Europa e por todo o mundo, de há algumas décadas a esta parte, mas que naturalmente se têm agravado depois por estas circunstâncias e designadamente por esta crise que vamos vivendo e que justificou, enfim, entre comas, este regime de protetorado em que, no fundo, nos encontramos através dessas três instituições que estão nessa tal troika. O direito do trabalho é precisamente uma marca distintiva essencial do Estado de Direito, na feliz síntese de Peter Eberle, está para o século XX e para o Estado Social, como o direito de propriedade, o sacrosanto direito de propriedade, estava para o liberalismo e para o século XIX. E o direito do trabalho surge precisamente afastando-se do direito civil, do direito comum dos contratos, porque o direito comum dos contratos, o direito civil, é insensível do ponto de vista social. E isto não é nenhuma crítica, obviamente, ao direito civil, é apenas a constatação que o direito civil desconhece categorias económicas, desconhece categorias sociais e, portanto, se baseia na regulação das relações entre privados, entre particulares, atuando num plano de liberdade e igualdade entre si, e isso faz todo o sentido para aquilo que deve ser regulado pelo direito civil, não para uma relação assimétrica, como é a relação de trabalho, para uma relação de poder-sujeição, e é aí que se justifica o aparecimento, em termos históricos, de um ramo do direito autónomo, precisamente por contraposição, que surge à revelia e até contra o direito civil, e baseando-se numa técnica específica, que é a desigualdade jurídica a favor do contraente débil. O direito do trabalho foi, é e deve continuar a ser um direito de proteção dos trabalhadores assalariados. Foi assim que ele se autonomizou, foi assim que ele se desenvolveu, uma vez que o direito civil se mostrava completamente indiferente à questão social, precisamente pelas razões que acabei de apontar. Porque a desigualdade entre as duas partes de um contrato de trabalho, obviamente, que levam à perda do aspecto contratual desse contrato, passa, enfim, à aparente antinomia dos termos, e, no fundo, a liberdade contratual é exercida pelo trabalhador submetendo-se, limitando-se a submeter, a sujeitar-se
às condições pré-fixadas pela outra parte. O contrato de trabalho é sempre um contrato de adesão, ou é quase sempre um contrato de adesão, em que não faz sentido, e por isso surgiu este ramo do direito, não faz sentido haver a autonomia da vontade e a liberdade contratual com caráter absoluto, como existia no liberalismo, com o direito civil. Enfim, não vou aqui fazer uma história do direito do trabalho, ela é conhecida, só apenas lembrar que este ramo do direito se baseia fundamentalmente, por um lado, no intervencionismo estadual, no sentido de reequilibrar minimamente uma relação que à partida é desequilibrada, e também na promoção da autonomia coletiva, da autonomia privada coletiva, em detrimento da autonomia privada individual típica do direito civil. Esta é, portanto, a característica essencial deste ramo do direito e que, no fundo, é uma expressão daquilo que é o Estado Social. Enfim, nas Constituições atuais utiliza-se mais a expressão, e na Constituição Portuguesa designadamente e muito bem, Estado de Direito Democrático. Isso faz todo o sentido, porque a democracia, conforme aqui já foi dito designadamente pelo professor Eduardo Paz Ferreira, não se pode esgotar apenas da democracia civil e política, tem que ser algo mais, porque se efetivamente esquecemos designadamente a economia e outras vertentes da sociedade, é evidente que a democracia não será plena, e por isso mesmo é evidente que o Estado não pode ser o Estado neutro ou pretensamente neutro do liberalismo, tem que ser um Estado que tem que ter outro tipo de funções e que tem que designadamente ter entre as suas funções a promoção da igualdade real e não apenas da igualdade jurídica ou formal, porque essa era a do liberalismo e levou onde levou às condições de vida e de trabalho miseráveis que caracterizaram o século XIX e os primórdios do século XX, e foi contra isso que surgiu o Estado Social, e, portanto, não pode haver essa democracia plena se esquecermos todos esses vetores e se esquecermos a economia e, sobretudo, se esquecermos que a economia tem que ter uma dimensão ética, tem que ter uma dimensão social, tem que ter uma dimensão para as pessoas, porque isso é que é verdadeiramente essencial. Ora bem, em contraponto a esses 30 anos gloriosos que seguiram ao final da Segunda Guerra Mundial, os últimos anos têm assistido em Portugal e em muitos outros países a grandes mudanças na política legislativa do trabalho e, com isso, no Estado Social, no Estado de Direito Democrático, naquilo que tem sido designado pela flexibilização da legislação laboral, aparecendo como contrapostas as ideias de emprego e de emprego com direitos, como contrapostas as ideias de segurança no emprego e de emprego, tentando, no fundo, reduzir este ramo do direito, o direito do trabalho, a um apêndice, enfim, a um apêndice do direito da economia, a um apêndice do direito das empresas e, no fundo, remetendo este ramo do direito para uma situação que não deve ser a dele, até porque o direito do trabalho tem a ver com aquele que é o vetor fundamental de qualquer sociedade democrática e do próprio ordenamento jurídico e político, que é a dignidade da pessoa humana, é nela que assenta o Estado de Direito Democrático e, portanto, em contraponto a isso, têm surgido estas ideias que, enfim, em termos sintéticos, podemos dizer que são as ideias, as correntes de pensamento neoliberal e que têm marcado a agenda de muitas instituições, designadamente daquelas que estão por trás da Troika, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional, mas não só a OCDE, o Banco Mundial, e que atingem o seu apogeu com aquela célebre expressão do chamado Círculo de Kronberg, o círculo de intelectuais neoliberais de Kronberg, mais marcado no direito do trabalho, exprimindo no fundo esta ideia de que este ramo do direito deve ser convertido numa mera formalização das leis do mercado. No fundo, isto é o regresso ao liberalismo, isto é o regresso ao século XIX, quando muitas vezes são apresentadas como ideias inovadoras e de progresso. Invoca-se a desnecessidade de proteção do trabalhador, invoca-se a rigidez das leis laborais e, com isso, preconiza-se o enfraquecimento dos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores. Diz que as leis do trabalho, o direito do trabalho deve ser responsabilizado pela crise ou, pelo menos, pela impossibilidade de superação dessa crise. Diz que já não faz sentido o direito do trabalho porque já não há nenhum contraente débil a proteger. Somos todos iguais na sociedade pós-moderna de que agora se fala. Isto parece-me que é completamente incongruente, não faz qualquer sentido e, sobretudo, não faz qualquer sentido se olharmos para aquilo que é o Estado de Direito Democrático, para aquilo que é o Estado Social, que tem o seu contrato social vertido na Constituição, e é preciso não esquecer
que a Constituição portuguesa claramente aponta para uma função social deste ramo do direito, que tem que ver com o princípio basilar da dignidade da pessoa humana, artigo 2º da Constituição, e com as tarefas fundamentais do Estado, que são definidas, por exemplo, no artigo 9º, a linha D, como fazendo parte dessas tarefas fundamentais do Estado de Direito Democrático, a promoção do bem-estar e qualidade de vida do povo e da igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais e culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais. É preciso não esquecer que é uma das funções essenciais daqui decorrentes, uma das funções essenciais do Estado de Direito Democrático, a proteção dos mais desfavorecidos. A proteção dos mais desfavorecidos e o reconhecimento de que há desigualdades de facto dentro da sociedade. Bom, eu agora então iria muito rapidamente, em termos telegráficos e pedindo mais 1 ou 2 minutos para além desses 2, passar ao memorando de entendimento e às medidas de política laboral, com destaque para as alterações ao Código do Trabalho introduzidas pela Lei 23 de 2012. É, no fundo, a sequência lógica destas políticas neoliberais que têm sido seguidas um pouco por todo o lado, por toda a Europa, nas últimas décadas, mas agora agravadas, porque se nós olharmos para a reforma do Código do Trabalho de 2003, que se veio a verter, portanto, no Código de 2003, e depois também nas alterações que esse Código foi tendo, nós verificamos que não se tocou no essencial das concretas soluções normativas que existiam até aí, mas tocaram-se em 3 ou 4 planos-chave da legislação do trabalho que desequilibraram a balança ainda mais a favor daquela que já é a parte mais forte da relação. Portanto, acabou-se com o princípio do tratamento mais favorável que estava na velhinha LCT de 69, veio-se dizer que as normas legais de trabalho são agora normas supletivas e, portanto, podem ser deitadas fora pela contratação coletiva, quer no sentido mais favorável, quer no sentido menos favorável ao trabalhador, em vez do que era de antes. Admitiu-se a caducidade das convenções coletivas, tocando, portanto, no problema da contratação coletiva, que é um problema essencial para o direito do trabalho, mas agora, na reforma da legislação laboral de 2012, foi-se diretamente e de uma forma muito vincada às concretas soluções normativas e todas no mesmo sentido. No sentido de diminuir os custos laborais e os direitos dos trabalhadores. Isso é visível em qualquer das 4 áreas fundamentais abrangidas pela reforma: o tempo de trabalho, a fiscalização das condições de trabalho, os despedimentos e o regime aplicável à contratação coletiva. Dou apenas muito telegraficamente alguns exemplos. O exemplo do banco de horas, que até agora, até 2012, só podia ser negociado por contratação coletiva e agora passa a poder ser negociado diretamente entre a entidade patronal e o trabalhador, portanto, contra tudo aquilo que é a lógica do direito do trabalho e o tal regresso à autonomia da vontade e à pertença à liberdade contratual, em que o trabalhador se limita a aderir àquilo que é pré-fixado pela outra parte. Mas mais grave do que isso é que o banco de horas, em determinadas circunstâncias, o chamado banco de horas grupal, pode ser imposto a trabalhadores, mesmo contra a sua vontade. E aqui é irónico, porque aqui já o direito civil deixa de servir. Portanto, no fundo, há uma questão que é muito importante ter presente, que é a questão ideológica, porque essa ninguém fala e eu acho que é importante chamar-se a atenção para a questão ideológica e para aquilo que é a questão semântica das nossas sociedades hoje em dia. Hoje em dia não se conhece ninguém que não seja a favor dos direitos humanos, até pessoas que nós sabemos que não têm qualquer apego aos direitos humanos, falam dos direitos humanos, e também não há ninguém que diga que seja contra o Estado Social. Mas a grande verdade é que há gente, há instituições, há obviamente interesses numa sociedade fracturada em interesses contraditórios, há obviamente pessoas que são contra o Estado Social e que são contra os direitos humanos, mas não o assumem. Mas isso é que é preciso ter presente. E isso vê-se nesta questão, é que o direito civil, quando já não serve, é tirado fora. Ou seja, aqui já não interessa o princípio da invariabilidade da prestação, já não interessa o velho princípio, o pacto de sunt servanda, aqui já se pode impor contra a vontade de uma das partes do contrato. Mas, enfim, passando adiante e muito sinteticamente, a redução para metade dos acréscimos remuneratórios do trabalho suplementar, a eliminação de 4 feriados, 2 civis e 2 religiosos, o fim da majoração de 1 a 3 dias de férias e depois até, se formos ler
A nota justificativa da proposta de lei que levou a esta Lei 23 de 2012, ela é cheia de hipocrisia e é cheia, inclusivamente, de mentiras. Porque fala-se da flexi-segurança quando esta proposta nada tem a ver com a flexi-segurança, nada tem a ver com aquilo que existe no modelo dinamarquês ou no modelo holandês. É obviamente, toda a gente sabe que as relações de trabalho, as relações industriais em Portugal, nada tem a ver com o que se passa na Dinamarca ou na Holanda, mas há muita outra hipocrisia designadamente aqui. Então não era esta majoração que ia salvar a produtividade das economias portuguesas e agora desapareceu. Então a história dos feriados também não é hipocrisia, quando toda a gente sabe que ainda a semana passada tivemos um feriado em toda a Europa que não foi em Portugal, que é o feriado da quinta-feira da Ascensão e a segunda-feira de Páscoa e o segundo dia de Natal, o Boxing Day no Reino Unido. E não é hipocrisia vir-se também falar de outras realidades, como, por exemplo, e agora passo para outro ponto, a questão das compensações para despedimento. Vem-se dizer que temos que acertar pela média da União Europeia. Mas o que é isso da média da União Europeia? É contando com o zero que está na lei na Alemanha, na Suécia e noutros países, onde depois há efetivamente compensações bastante elevadas por força da contratação coletiva. É como a história do 13º e do 14º mês, tantas vezes apregoadas pelo ministro Dr. Relvas, que apregoava tantas vezes que na Inglaterra não há 13º e 14º mês, pois é evidente que não pode haver 13º e 14º mês num país onde os trabalhadores são pagos à semana. E, portanto, logo à partida, quando nós recebemos 48 semanas, 12 meses, eles recebem 52. Para além disso, é evidente que quando a base de cálculo é muito diferente e nós não podemos comparar o ordenado dos trabalhadores portugueses com os trabalhadores ingleses, holandeses ou suecos. E, portanto, há mentiras, é preciso dizer os nomes das coisas, há hipocrisia e, portanto, há uma questão ideológica, há, no fundo, como dizia a professora Manuela Silva muito bem, o desmantelamento do Estado de Direito. Eu pedi só mais um minuto, com a benevolência do professor David Duarte, só para dizer que muitos outros aspectos aqui poderiam ter sido trazidos à colação. O que se confirma é que há aposta num modelo de flexibilidade identificada com a compressão de custos sociais e, consequentemente, reduzida a precarização dos vínculos laborais, a adaptabilidade dos horários e à mobilidade. Há o aproveitamento da crise como uma oportunidade. Esta crise está a ser aproveitada como uma oportunidade para retirar direitos sociais e para proceder a um ajuste de contas com as conquistas dos trabalhadores ao longo das últimas décadas. E há ainda mais, tem sido além do que foram as próprias exigências da Troika. A Troika também como pretexto. Penso que a aposta não poderá ser a aposta do neoliberalismo, até porque ela, como se vê, não tem conduzido a resultados. Antes, pelo contrário, nós temos cada vez maior desemprego, temos o déficit das contas públicas cada vez mais agravado e, sobretudo, assiste-se a uma colossal transferência de rendimentos e de poder daqueles que menos têm para aqueles que já têm mais, aumentando-se assim o fosso entre os ricos e os pobres. A contratação coletiva é gravemente limitada e o Governo, custe o que custar, como tantas vezes repete, prossegue numa via austeritária, mesmo que para isso a Constituição seja violada, como acontece com muitas das alterações da Lei 23/2012. O que é de estranhar é que alguns juristas e até alguns constitucionalistas venham agora dizer que o único princípio decisivo nestas coisas todas é o chamado princípio da necessidade, ou que a situação em que estamos justifica a adaptação das normas constitucionais que limita o seu alcance garantístico. Isto é absolutamente inadmissível, porque isto é voltar ao não-direito, é esquecer a lei fundamental e com ela o próprio Estado Democrático de Direito. Fico por aqui.